Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou aqui ler mais uma vez essa crônica comunicação. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar com meu nome mesmo. Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles. Pois não. Com meu nome mesmo? Sim, bomba, que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, faz uma volta. Aí vem reto de novo. E na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada. E tem uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa outra ponta. A pontuda de sorte que negócio, entende? Fica fechado. É isso, uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro, ora você sabe do que eu estou falando. Estou me esforçando, mas escuta, acho que não podia ser mais claro, portanto, numa ponta, certo? Pontudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro, como se eu digo? Isso já é má vontade. Eu sei que é pontuda numa ponta. Posso não saber o nome da coisa. Isso é um detalhe, mas sei exatamente o que eu quero. Sim, senhor. Pontudo numa ponta. Isso, eu sabia que você compreenderia. Tem? Bom, eu preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-lo outra vez. Quem sabe o Senhor desenha para nós? Não, eu não sei desenhar, nem casinha com fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação em desenho, sinto muito. Não preciso sentir, sou técnico em contabilidade. Estou muito bem de vida. Não sou um débil mental. Não sei desenhar, só isso. E hoje, por acaso, me esqueci do nome desse raio. Mas fora isso, tudo bem. O desenho não me faz falta. Lido com números. Tenho algum problema com os números mais complicados. Claro, o 8, por exemplo, tenho que fazer um rascunho antes. Mas não sou um débil mental, como você está pensando. Eu não estou pensando nada, cavalheiro. Chame o gerente. Não será preciso, cavalheiro. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feita de quê? É de, sei lá, de metal. Muito bem, de metal. Ela se move? Bem, é mais assim. Preste atenção nas minhas mãos. É assim, dobra aqui e encaixa na ponta assim. Tem mais de uma peça, já vem montado. É inteiriço, tenho quase certeza de que é inteiriço. Francamente, mas é simples, uma coisa simples. Olha, assim, uma volta aqui, vem vindo, outra volta e clique em caixa. Ah, tem clique? É elétrico? Não, clique que eu digo é o barulho de encaixar. Já sei, ótimo. O senhor quer uma antena externa de televisão. Não, escuta aqui. Vamos tentar de novo. Tentemos por outro lado.
para o que serve? Serve assim para prender, entende? Uma coisa pontuda que prende, você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa. Certo, esse instrumento que o Senhor procura funciona mais como um gigantesco alfinete de segurança mas é isso, um alfinete de segurança. Mas do jeito que o Senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavalheiro. É que eu sou meio expansivo. Me vê aí como é o nome, como é mesmo o nome? Então esse texto é de Luiz Fernando, né, Veríssimo. E esse texto, ele é uma crônica, certo, gente? Ele é uma crônica. A crônica é um tipo de texto curto, escrito em prosa, geralmente produzido por meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc, né? E aqui vocês observem nesse assunto, nessa narrativa, nessa história narrada e contada, que os personagens desse texto são o vendedor e o comprador. Então, o que aconteceu? O fato é que o comprador, ele chegou no estabelecimento, né, para comprar um objeto e não se lembrou o nome do objeto. Então, isso acontece com qualquer pessoa, né? Esqueceu o nome do objeto. Então, ele tentou descrever o objeto, até que lá no final da história, o vendedor conseguiu entender que o objeto é um alfinete de segurança. Mas no final a história ela surpreende a gente. Por quê? Porque o que ele falava, muitas vezes a gente poderia até pensar que ele era um objeto bem maior. E no caso um alfinete de segurança, que é muito pequenininho, né? E isso aqui é só para dar um exemplo, que na realidade muitas vezes a gente se confunde, né? Ou seja, dá um branco, esquece o nome de uma coisa e não sabe, aí vai, né, comprar e aí muitas vezes não sabe o que é, não sabe escrever ou descreve de uma forma muito complicada e aí termina essa polêmica, né, entre o vendedor e o comprador, certo? Então, vocês observam que nesse texto houve uma linguagem formal e também uma linguagem informal. Muitas vezes aqui o comprador, ele muito confuso, muito aperreado, né? Sem saber como seria resolvida a situação, ele usou muitas vezes uma linguagem informal. Aí, nesse caso, esse texto, foram usadas as duas linguagens, a linguagem formal e a linguagem informal. Então, isso aqui é uma crônica, é uma história que foi contada, que pode ser muitas vezes uma história real. Como eu já disse para vocês, que a crônica é um tipo de texto curto, né? É escrito em prosa, depois eu vou explicar para vocês como é que um texto é escrito em prosa, geralmente produzido por meios de comunicação, no caso, o jornal escrito. Às vezes ele lá no jornal escrito ele mostra uma crônica, nessas revistas que são para as pessoas lerem, não é revista sem serem revista de novela, como por exemplo a revista Veja, ela traz informações, então muitas vezes ela tem uma manchete onde tem um texto desse que é tipo crônica. Então nós, não sei se na realidade de vocês conhecem jornal escrito, porque o jornal escrito ele é vendido nas bancas de jornais, onde lá em Teresina eu já cheguei a trabalhar em uma banca de jornal, que lá tem revistas para vender, revistas de novela, revistas como a revista Veja, que ela é uma revista informativa, que muitas pessoas que gostam de ler compram a revista somente para ler, né? E ela é até uma revista semanal. E toda semana, aquelas pessoas que gostam de ler, de estar informado do que acontece no mundo, ele compra toda semana uma revista Veja. Então, esses textos, essas narrativas, elas vêm sempre também na revista Veja. E vem também no jornal escrito, que é o jornal que é vendido justamente na banca de revista, que a gente chama banca de jornal.
ele também ele aparece umas manchetes onde tem esses textos, essas histórias contadas. Mas essas histórias muitas vezes elas podem ser real. Então eu quero, já que vocês já estudaram a unidade, a gente já está terminando a unidade, eu quero que vocês leiam esse texto. Ele vai estar na plataforma de vocês, no aplicativo de vocês, a foto do texto e o vídeo que eu estou falando agora, e vocês vão só nessa aula, até quinta-feira, vocês vão ler esse texto, e quando for quinta-feira eu mando mais uma atividade e vou dizer para vocês o que é que vocês vão fazer depois, né? Eu só quero que vocês leiam bastante o texto, preste bem atenção ao texto. Quando for na quinta-feira, eu envio mais outro vídeo. Eu vou explicando mais um pouco sobre a crônica. Hoje eu não vou explicar porque o vídeo já está se tornando muito extenso. Mas na quinta-feira eu vou explicar mais sobre crônica. E aí vou também colocar mais uma outra atividade. Aí é que eu vou dizer o que nós vamos fazer, tá certo? Então, leiam, tenham uma boa tarde. E daqui até quinta-feira, leiam, fiquem lendo, de vez em quando, lendo esse texto, essa crônica. Que aí depois, quando eu for explicar o que nós vamos ter que fazer, não se tornar tão difícil para vocês.